Olá, amigos ouvintes, muito obrigado por mais esse episódio do Connect Work que você está dedicando tempo para estar aqui conosco, assistindo. E hoje, como sempre, um entrevistado incrível que vai trazer insights, ideias e uma história, uma jornada empreendedora, uma história de gestão, uma história de multiempreendedorismo que eu tenho certeza absoluta que vai trazer insights poderosos para você. Seja você uma pessoa que está iniciando aí nesse movimento empreendedor, começando aí um novo negócio, ou ainda na dúvida, né, do que vai fazer, ou até mesmo você que já está na jornada também há algum tempo e precisa agora, quem sabe, andar aquela segunda milha, buscando novas oportunidades, buscando novas ideias. E aqui no podcast Connect Work é o seu lugar. E antes de apresentar quem é essa pessoa incrível, eu quero fazer um pedido para você. Aqui embaixo você pode fazer a sua inscrição no nosso canal. Inscreva-se, aproveita, clica no sininho, que aí a cada semana você vai estar recebendo as notificações de cada episódio, de um novo episódio que vai estar subindo semanalmente, todas as quintas-feiras, às 18 horas e 15 minutos. Então aqui é a sua casa, é o seu lugar, podcast Connect Work. Eu peço também para você compartilhar esse nosso podcast. Estamos iniciando, são 2 meses, né, de início desse trabalho, que já tem trazido alguns resultados muito bacanas para algumas pessoas que sentaram aqui, que foram entrevistados, que já fazem parcerias, que foram convidados para novos negócios, e por isso eu peço a você essa ajuda no compartilhamento. E hoje, dando sequência nessa jornada de entrevista com pessoas incríveis que fazem não só do nosso estado, da nossa cidade do Rio de Janeiro, um local melhor, né, para se trabalhar, para se viver com as suas ideias, com os seus negócios que estão sendo desenvolvidos. Hoje eu trouxe uma mente brilhante que está por trás de 2 grandes negócios que estão aí, né? Você provavelmente já ouviu falar, inclusive eu gosto muito, já estive lá algumas vezes com a minha esposa na loja do Norte Shop, ali na Brabra Restaurante Chapoeria, e também do Jack London Rock Bar. Então você que curte um rock, hoje você vai conhecer a mente que está por trás desses 2 empreendimentos. Eu tenho o prazer de apresentar para vocês e agradecer desde já. João Diniz, muito obrigado por participar conosco de mais esse episódio do Connect Work. Um prazer, parabéns pelo novo produto, né? 2 meses do Connect Work. Eu acho importantíssimo estar falando de empreendedorismo, estar podendo dividir um pouco da experiência que a gente adquire, né, no mercado. E para mim é uma grande honra, um grande prazer estar aqui. Obrigado Maravilha. pelo convite. Muito obrigado. E hoje, anota aí, pega o seu bloquinho de anotações, pega a sua caneta. Eu tenho certeza que você vai receber aqui vários insights poderosos, principalmente se você está querendo navegar nesse universo desafiador que é a gastronomia, né? Você, às vezes, pessoas, e João, já aconteceu da gente trazer aqui pessoas que são excelentes masterchef, são pessoas que cozinham muito bem, às vezes dentro de casa, só que aí vai lá e cria um CNPJ, monta uma empresa, entende que o operacional somente não é suficiente para tocar o negócio, né? Existe uma jornada. E falar em jornada, João, eu quero começar com você. Como é que começou essa história de vida empreendedora? Vamos lá, bacana. Você tocou num ponto muito importante. Às vezes as pessoas confundem a sua paixão por um movimento, né, ou por cozinhar, ou por ser um artista, com gestão, né? A gente tem uma diferença muito grande. Eu aprendi isso na prática, obviamente, porque a gente imprime de uma forma profissional, a gente monetiza o que a gente ama, só que a gente tem que entender que quando você faz gestão, principalmente se tratando de Brasil, né, que é um país que não é preparado para os empreendedores, né? Ele não foi desenhado para o empreendedor, para você perpetuar, e os números provam, né? O Sebrae mostra que 80% das empresas fecham nos primeiros 5 anos. Sim. Então, isso é um dado que é muito importante para as pessoas que querem empreender e devem empreender, mas terem muita cautela na hora que elas se lançarem para o mercado, porque existem, enfim, algumas granadas, né, como eu chamo, que só se repetem, na verdade, em todos os setores, né? Independente se é gastronomia, se é comércio, se é, enfim, estúdio de podcast, são movimentos dentro da gestão que, se você não estiver muito atento ao planejamento, ao marketing, ao público-alvo, à precificação, à parte trabalhista, à parte de leis, você pode ter um problema,
porque às vezes você tem um bom produto, mas você, com esses problemas, você acaba não perpetuando como profissional. Então já fica aqui minha dica, meu estímulo às pessoas empreenderem, mas principalmente as pessoas terem muita cautela e estudarem muito não só o mercado, mas os principais erros, né, que são cometidos geralmente em gestões de empresas, para que elas não cometam, o que eu digo, aprenda com os erros dos outros, né? Então eu começo muito cedo, começo com 18 anos, entendendo que eu tinha uma vocação eu sempre fui uma pessoa com um network muito bacana, pela minha forma de me expressar, de me comunicar, e eu consegui transformar o meu network em dinheiro. Na verdade, eu digo que empreender é você transformar uma ideia em dinheiro. Então você tem que ver qual é o seu dom natural, se você é um artista, se você é um comunicador, e daí você pode ter vários movimentos para estar transformando essa sua forma de paixão por um movimento em trabalho, em dinheiro. E eu entendi, eu sempre gostei muito de sair, sempre gostei muito de ir a restaurante, de noite, e com o meu network eu comecei a observar que o mercado ele tinha algumas necessidades, algumas carências, entendendo um público-alvo, um local de atuação, um estilo de eventos, e comecei como produtor de eventos com 18 anos, comecei organizando festas em casas, na Barra da Tijuca, no Recreio dos Bandeirantes, onde eu tinha um network muito bacana, entendi os movimentos, o formato na época era open bar e open food, então eu ia para a Cadeg, comprava toda a parte de frutas e de alimentação para fazer uma mesa onde o ingresso incluía a parte de comida, ia para o macro, comprava toda a parte de bebida, entendia quais eram as bebidas na época que interessavam, que agradavam o público. Estava no operacional mesmo, fazendo tudo, né? Exatamente. Como todo mundo inicia, né? Botando a mão na massa, assim, né? Você observa, a minha sugestão observe muito, né? Vá em lugares que você entende que sejam interessantes e adapta eles para o seu negócio, né? Para o seu formato, para o seu público-alvo, para o seu local de atuação, que com isso você consegue ter uma boa ideia, que eu digo o seguinte, dentro do empreendedorismo ninguém inventa a roda. Sim, né? sim. Mas você consegue adaptar e você consegue imprimir detalhes e movimentos próprios para você ter uma identificação no mercado e não apenas copiar os outros. Então existiam alguns grupos que já desenvolviam eventos no Rio de Janeiro e eu frequentava e eu entendi que poderiam ter alguns ajustes, alguns movimentos para somar, para me posicionar de uma forma diferenciada e começo a fazer eventos com 18, 19 anos e faço grandes eventos para 1.000, 2.000 pessoas e a coisa começa a se tornar profissional, né? Caramba. Ela começa de uma forma um pouco amadora, vamos dizer assim, porque obviamente que eu não tinha a experiência que eu tenho hoje em dia, mas eu entendia o que eu queria, qual era o meu público-alvo, qual era a precificação, qual era o ponto que seria um ponto de fácil acesso que interessaria, qual era o tema da festa, qual era a bebida, qual era a forma de atendimento, né? Porque eu digo o seguinte, a gente não vende entretenimento, a gente vende experiência, né? Na gastronomia, no podcast, aqui a gente vai vender a experiência de acordo, obviamente, com a instalação, com o convidado, com o tema. Então, com isso, a gente gera uma boa experiência para o... É um conjunto, né, que precisa ser observado. O conjunto da obra. Sim, então, sim. A gente precisa estar muito atento, que muitas vezes o nosso produto principal, obviamente que ele é muito importante, mas a gente tem que estar atento a outros produtos que permeiam o nosso negócio principal, porque eles vão fazer toda a diferença na hora da entrega. Então, começo como produtor de evento e venho juntando dinheiro para poder montar restaurante, que também era uma grande paixão que eu tinha. Já era um desejo, né? E de uma forma muito curiosa, eu nunca fui um cozinheiro, né? Opa. Então, assim, o meu desejo de ter restaurantes era para receber pessoas, né? Eu sempre gostei muito de receber, de me comunicar, e eu usei os instrumentos de entretenimento e de gastronomia para poder promover esse encantamento, essa boa experiência que eu estaria gerando através da gastronomia e através da produção de eventos. Já era uma forma de fazer network, né? Perfeito. Fantástico.
Pessoal, vários insights já nessa primeira fala do João Diniz. Ele citou aqui no início uma instituição que eu sempre parabenizo, porque eu acho que é a instituição que todo empreendedor tem que entrar e surfar ali dentro, pegar todas as informações, que é o Sebrae, né? Parabenizo o Sebrae pelo trabalho que faz. Abre as portas, né, para todos nós empreendedores, no início principalmente, que eu costumo sempre falar que, infelizmente, as nossas faculdades, né, as grades curriculares, elas formam qualquer área para você ser um CLT, né? Sim. Você pegar o canudo, botar embaixo do braço e sair correndo atrás de um emprego. Mas dificilmente você tem dentro de uma faculdade, dentro de uma grade curricular, alguma instrução que você consiga ali sair, montar um negócio e abreviar essas lombadas, né? Perfeito. Essas granadas, perfeito, né? Como você colocou no meio do caminho. E a gente vai aprender isso na vida, prática, né? Na prática, tomando pancada, cometendo erro, acertando. E o Sebrae, ele tenta, né, com a estrutura que tem, fazer algo diferente, né? Tentar abreviar um pouco esse caminho, né? E interessante, eu não sabia dessa sua história, né? Eu acho que, não sei se você já tinha contado isso em algum lugar. Eu escutei você falar em algumas oportunidades no hashtag Síndico, no evento, sim, né? Inclusive, sim, que nós fizemos lá o estúdio Formakes, né? Inclusive nós estamos aqui na Barra da Tijuca, no estúdio Formakes, onde fazemos a gravação aqui do Connect Work, e você também está aí convidado para vir aqui criar o seu podcast. É uma forma hoje de comunicação, de expressão, de network também, né? De você dar voz ao seu conteúdo, ao seu conhecimento. Então, para isso, nós estamos aqui para poder orientar você, e seja artista, seja empreendedor, seja um grande empresário ou um iniciante, a gente vai conseguir ajudar você a colocar para fora esse seu conhecimento que talvez nem você saiba que tem. Então, aqui na Formakes você tem condições de fazer isso. E voltando então para esse papo aqui com o João Diniz, um fato interessante, né, João, você começou cedo, eu comecei um pouquinho mais cedo. A gente começou com menos de 10 anos de idade, meu pai português, sou filho de português, meu pai teve marmoraria, sapataria, floricultura, e eu navegava ali dentro daquelas lojas, enfim. E hoje eu vejo o quanto é importante isso, né, João? E a gente existem uns movimentos governamentais de menor aprendiz, de jovem aprendiz, mas na minha época eu lembro que era muito normal a gente ver as crianças ali meio que participando mais, né? Tudo bem que na época não tinha o Estatuto da Criança e Adolescente, tinha muita exploração realmente, mas é um movimento que hoje a gente percebe que acaba com que as pessoas entram no mercado de trabalho muito mais tarde. Muito mais tarde, então, e muito mais despreparadas. Muito mais despreparadas, né? Então, bacana que você começou também já bem cedo nessa seara de evento, né, colocando ali para fora aquilo que você curtia na noite, né, e teve a oportunidade de fazer. E ao longo desse tempo eu tenho certeza que você, hoje, com esse papel de gestor profissional, você teve que decidir sobre algumas estratégias, né? Algumas estratégias, você pegou, a gente tem visto quanto a tecnologia, a informação tem avançado, então estratégia e inovação. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Quais foram as estratégias, né, do jovem João Diniz, com 18 anos, que agora tinha um sonho de ter um restaurante? Quais foram as estratégias que você colocou em prática? O que você aprendeu e que deu certo? E também a gente sabe que no meio do caminho tem algumas lombadas, né? Calças, né? O que aconteceu que de repente você pode trazer hoje aqui de lição? Bacana. Eu acho que assim, o empreendedorismo, ele te coloca numa posição de estar constantemente tendo que ter tomada de decisão, né? Então, isso eu acho que é uma das coisas mais importantes do empreendedor, e isso você leva para todas as esferas da vida, é você estar sempre numa zona de risco, numa zona de perigo, e que você precisa tomar uma decisão. E às vezes é muito caro você não tomar uma decisão. Às vezes é mais caro você não tomar uma decisão do que você tomar uma decisão errada e aí você ir ajustando a decisão. Então, uma das coisas que eu coloco, assim, quem quiser ser empreendedor tem que se capacitar para o tempo inteiro estar criando soluções, né? Mentalmente, mesmo que aquele problema não seja dele. Entra no lugar, observa uma situação e fala o seguinte, cara, se esse problema fosse meu, de que forma eu ia resolver? Porque você começa a se condicionar a estar resolvendo problemas o tempo todo.
porque o empreendedor ele precisa estar resolvendo problemas. Solucionador de problemas. É isso, normal. É isso. Então ele precisa resolver rápido, da melhor forma, obviamente, para ele poder ter um resultado positivo, né? Então, a inovação que você falou é muito importante e voltando ao assunto da educação, que você colocou muito bem, a gente tinha movimentos naturais antigamente que as crianças, né, os adolescentes, eles participavam de uma forma orgânica, Sim. muito mais do que hoje em dia, né? Eu acho que, obviamente, que a blindagem do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é bem intencionado, porém, ele, muitas vezes, ele limita e ele não desenvolve o jovem que muitas vezes até precisa, né? Sim, sim. E você vê que, ao mesmo tempo, ele não protege quem ele deveria proteger. Quando você vai para dentro de uma comunidade, você vê crianças de 14, 13, 12 anos trabalhando para o tráfico ou para a milícia. Então, ele cria barreiras que dificultam, de repente, um movimento familiar, que vai ser uma coisa positiva, obviamente sempre tendo que priorizar os estudos, mas o movimento, a experiência que você teve com a sua família com 12, 13, 14 anos, isso é uma coisa que você vai eternizar na sua vida e vai trazer isso para o resto da sua vida. Só que, ao mesmo tempo, esse mesmo estatuto que pune ou que penaliza um tipo de movimento, na base onde ele realmente deveria estar atuando, não atua. Então, você começa a ver que existem 2 pesos e 2 medidas, não criticando, mas colocando uma reflexão. É um ponto de discussão que precisa ser talvez revisto. Né? Um estatuto novo, né? E para entender até que ponto que vale a pena você tolir, proibir Sim. que empresas contratem de uma forma legal, porque empresas contratam de uma forma ilegal. Eu falo que o tráfico e a milícia são empresas, né? Então, também criar penalidades para, de repente, os profissionais que estão contratando essas crianças terem um outro tipo de penalização. Eu venho falando muito sobre isso. Como é que você tira o menor de uma exposição de um tráfico ou de uma milícia, né? Dele ser um alvo fácil para ser contratado. Se você não penalizar aquele contratante a ponto dele ter medo de contratar aquele menor de idade, ele vai continuar contratando. E não adianta você baixar a menoridade penal. Você tem que penalizar o contratante, né? Mal comparando a exploração sexual. Então, quando alguém faz uma exploração sexual com menor de idade, ele tem um nível de punição muito grande. E aí a minha pergunta é, por que não se criam leis para você penalizar a pessoa que bota uma arma na mão de um garoto de 15, 16, 14, 12 anos de idade? Então, você vai na raiz do problema, né? Então, exatamente. E essa é a forma que eu entendo. Gestão é você ir sempre na razão do problema, não no problema, mas vai na raiz do problema, porque aí você não chega a ter o problema, né? Então, a inovação e a tecnologia, a gente precisa trazer ela para as leis, a gente precisa atualizar as leis, e a educação também precisa ser atualizada para que a gente possa ter conexão com o mercado, né? Então, eu digo que o mercado dita as regras e a gente arruma a educação, adequa a educação para atender o mercado. E não o contrário. Você Sim. não pode criar uma educação e querer que o mercado se adeque a essa educação. Então você tem que olhar o que o mercado precisa, entender o que a educação não está entregando para preparar as pessoas para o mercado. Então o empreendedorismo ele vem de encontro a essa pauta que eu defendo, né? Não só de uma forma econômica, mas de uma forma dentro da educação, para você mudar movimentos desde o colégio até, obviamente, que as universidades, para que saiam profissionais preparados para o mercado de trabalho e não preparados para serem contratados por empresas que não têm mais vaga de emprego. Não, fantástico. E você trouxe um tema à tona, que é atualizar a legislação com a tecnologia, né, com os procedimentos, processos de inovação. Ali nos bastidores eu estava contando um pouquinho da minha história de servidor público, né? E ainda hoje eu presto algum tipo de consultoria, né, para empresas de transporte e acontece, por vezes, o que você acabou de colocar me veio muito à tona, de, por exemplo, uma empresa que quer registrar um veículo novo que acabou que uma montadora, uma Mercedes,
Uma Renault acabou de lançar um novo modelo de van, por exemplo, que tem ali mais bancos, ou tem uma geladeira, ou tem uma TV, e os órgãos eles não aceitam, às vezes, o cadastramento de um novo veículo, porque a legislação é ultrapassada. Sim. A gente está enfrentando aqui no Rio de Janeiro, alguns estados do Brasil também enfrentaram, por exemplo, uma decisão judicial que entrou em vigor agora, que faz com que todos nós, proprietários de veículos, tenhamos que pagar mais uma taxa, né, complementar ao licenciamento anual pela impressão de um papel, que é uma folha A4, pagar R$70, enquanto você tem no aplicativo carteira digital ali o documento de graça, né? Então, tudo isso cai, eu acho que exatamente aonde você colocou, a falta de atualização, né, da tecnologia com a legislação, são coisas... A tecnologia avançou muito, né? A pandemia, a gente percebeu, alguns especialistas falam de ter um avanço superior a 10 anos. Com certeza. Né? E a gente percebe que a inteligência artificial, ela cada dia... é um estudo que eu tenho me apaixonado de fazer, e a cada dia a gente fica surpreso com o que está chegando. E você tocou num ponto sensível, sim, né? Mas que ele precisa ser destacado. Um outro ponto que você falou agora, o João, e em dezembro, naquela semana entre Natal e Ano Novo, eu me deparei com uma estatística que me assustou, e de lá para cá eu tenho tentado fazer o máximo de movimentos, e falo sempre isso aqui no podcast, que é a blindagem mental, né? Da gente estar emocionalmente sempre blindado, porque a tecnologia também trouxe muita informação positiva, mas muito lixo, né? Muita informação negativa. E naquela semana entre o Natal e o Ano Novo, eu não lembro agora o percentual, mas é a semana do maior índice de cometimentos de suicídios no mundo. Né? Um grande percentual da população mundial se suicida porque mentalmente está abalado, né? Não tem com quem passar o Natal, não tem com quem passar o Ano Novo. E quando a gente traz isso para esse nosso mundo do empreendedorismo, né, do mundo dos negócios, olhando essa trágica estatística que o Sebrae traz de mais de 2 milhões de empresas fecharam no ano passado, né? Como que a gente pode... Vou te botar numa furada agora, hein, João? O que você faz, João, com esse seu movimento de multiempreendedor para manter a sua mente sadia, a sua mente blindada contra todos esses movimentos tão, às vezes, negativos, as fake news, às vezes coisas que são contra nós, né, que nos machucam, né? Eu vejo aqui hoje a Isabela, né? A Isabela está aqui nos bastidores, mas você é muito conectado com a família, a gente vê ali nas suas redes sociais também, e eu acredito que a família seja um desse esteio, né? Mas eu queria que você falasse agora para os nossos amigos, né, que estão nos ouvindo, que está entrando nessa jornada empreendedora, que nem tudo são flores, né? A gente já falou de alguns percalços. E como que você faz para manter a sua mente blindada aí, diante de tantos desafios? Né? Vamos lá, bacana, ótima pergunta. A gente, na verdade, tem que entender que a vida não é do jeito que a gente quer que ela seja. A vida vai ser do jeito que ela é. E a gente pode facilitar ou dificultar ainda mais os problemas. Então, o vitimismo, ele atrapalha demais, né? Você se vitimizar pelos problemas que você tem. A terceirização da responsabilidade dos problemas também. Então, quando você começa a entender que 99% dos problemas que você tem são gerados por você e não pelo terceiro, eu não quebro porque o mercado está ruim, eu quebro porque eu não tive competência de observar os sinais que o mercado está me dando, não me adaptar para atender o mercado. Entende? Perfeito. Então, geralmente os problemas que a gente tem, por exemplo, por que a gestão pública, por que a cidade do Rio de Janeiro está tão ruim? Porque as pessoas que deveriam se colocar à frente da gestão pública são omissas, não se sentem na obrigação ou na necessidade de assumirem um cargo como gestão pública, como gestor público, e deixam na mão de pessoas que destroem a vida delas e da comunidade. Então é culpa de quem está do lado de fora. Então, quando você começa a ter uma mentalidade que você chama para si a responsabilidade de tudo que dá errado na tua vida, você começa a entender o seguinte: eu preciso ter tomada de decisão. Não tomar uma decisão às vezes é mais caro do que tomar, mesmo que ela não seja ideal, porque você tem chance de adaptar. Você ter o excesso de vitimismo
sempre terceirizando. Ah, porque a culpa é do governo, porque a culpa de São Pedro que choveu demais, porque a culpa é do mercado que eu não consigo perpetuar. Então, assim, Falta autorresponsabilidade, né? cara, chama para você. O problema é teu e você vai ter que resolver. Então, agora, como é que você se prepara para isso? Você tem que observar as coisas sempre de uma forma positiva. E não é porque eu sou um otimista, não. É porque tem duas formas de observar os movimentos que acontecem comigo. De uma forma boa ou de uma forma ruim. É só a forma que você quer ver. Então, assim, eu já tive mais de 20 restaurantes e já fechei mais de 15. Eu posso vir para cá e ter um olhar falando o seguinte, cara, eu fui um cara que não deu certo, que eu fechei 15 restaurantes, que eu não tive competência, que eu sou um fracassado. Ou eu posso falar, cara, graças a Deus eu fechei 15 restaurantes, porque isso me deu uma sabedoria, uma sapiência, uma sagacidade para que eu possa continuar perpetuando e montando mais restaurantes. Os 15 restaurantes eu fechei. De que forma que eu quero entender? O que isso me trouxe de positivo? O lado ruim, eu vou olhar para falar o seguinte, não repito mais esse erro para não ter que passar mais por esse movimento. Agora, se eu quiser ficar sofrendo e me martirizando porque eu não dei certo em 15 situações comerciais, eu não vou ter a leitura para poder criar novas situações, porque eu vou ficar carregando uma corrente que eu não preciso carregar. Então, isso é exercitar a tua mente, do mesmo jeito que as pessoas estudam, que as pessoas leem livros, que as pessoas fazem exercícios físicos, a sua mente é o músculo que você precisa mais trabalhar. Então, se você não trabalhar a sua mente diariamente, você vai ter problemas, ela vai ficar atrofiada na forma que você vai entender a vida. Então, se você começar todo dia a acordar, e não é ser um otimista que vê passarinho e vê... Não é isso, é ser objetivo. Falar, cara, eu tive essa situação que ela foi muito ruim para mim, agora o que eu posso trazer de positivo para mim? O que eu posso tirar de positivo? O que eu poderia não ter feito para isso ter acontecido comigo? Então, esse é um exercício diário. Se você não se concentrar em diariamente acordar e ficar tentando observar o lado positivo de tudo de ruim e de bom que acontece com você, você vai virar o eterno frustrado, a eterna vítima, e muitas vezes as pessoas acabam tirando a própria vida, como você colocou. Sim, sim. Né? Obviamente que você tem a depressão, que às vezes sai só do psicológico e entra numa parte clínica também, que você pode ser medicado, minha mãe era psiquiatra, então existem quadros que precisam ser tratados não só com uma forma de entender a vida, mas às vezes com medicamento, porque às vezes a pessoa está passando por um processo, ou às vezes ela tem a falta de um organismo que ela precisa para poder estar tendo uma qualidade de vida melhor. Mas eu digo, na maioria das vezes, as pessoas reclamam muito. As pessoas reclamar é clamar duas vezes por uma coisa. Então, quando você reclama, você está clamando mais uma vez por uma coisa que não deu certo. Perfeito. Então, as pessoas precisam ter essa consciência que o psicológico é o que vai determinar aonde você vai chegar. Muito mais do que a sua condição profissional, do que a sua condição física, é o seu psicológico. Então, foquem no psicológico, entendam que você todo dia vai ter que ter uma mentalidade de líder, vencedora, positiva, porque a gente também é educado a reclamar. A gente é educado, né? Você vê, enfim, a gente é educado a reclamar, a gente é educado a ter medo, a gente é educado a ter culpa. Então, se a gente parar para fazer uma análise, entende realmente se aquilo ali te pertence, se aquela culpa te pertence, se aquilo que todo mundo diz que é errado, se é errado, ou se é só uma questão de entendimento. Entende? Então, essa provocação é que faz com que a gente... Uma autoanálise, né? Constante, para a gente poder se avaliar e estar sempre se tirando da zona de conforto. Fantástico. João, colocação muito, muito bacana da sua parte. Eu costumo sempre falar também dessa importância do equilíbrio, né? Você falou da atividade física, você falou de exercitar a mente.
um movimento, né, de você não se distanciar da família, porque toma muito tempo do seu dia somente focando nos negócios, e talvez isso seja um desafio, né, para você que está iniciando, né, um novo negócio. E é muito normal quando você inicia um negócio, você ficar 12, 14, 16, 20 horas, às vezes ali conectado no computador, atrás de um balcão, querendo que o resultado aconteça mais rápido. Mas alguma outra área da sua vida vai acabar pagando esse preço. Então, essa busca pelo equilíbrio, né, é fundamental. E, assim, muito obrigado, João, pelos insights nessa área. E você introduziu uma palavra também que eu quero entender um pouco como você faz. Você falou de 20 restaurantes, né, abertos, fechou 15, e tudo isso eu imagino o que foi liderar essas equipes, né? Sim. A liderança é uma dor, né, de muitos dos empresários. Até porque a gente falou que a questão da falta de educação no Brasil, de ensinar as pessoas a empreenderem, e naturalmente a falta de educação de liderança. Né? Ninguém sabe liderar outra pessoa. E quase sempre, quando você vai abrir um negócio, você não está preparado a lidar com perfis diferentes de pessoas, sexos diferentes de pessoas. E eu queria que você falasse qual é a sua filosofia, né, de liderança agora com esse grupo de pessoas que naturalmente fazem parte das suas empresas, né? Legal, bacana. Vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa fazer para liderar é um movimento de transferência. Se coloca no lugar do outro. Como é que eu gostaria de ser liderado? Quem é o chefe, quem é o líder que eu gostaria de ter? Então, quando você faz esse movimento de transferência, você começa a entender o que é estar no lugar do outro. Eu nunca fui deselegante, eu nunca fui grosseiro com um colaborador meu. Não levar o constrangimento, né? Porque você vai colocar o cara numa situação de vulnerabilidade que ele não precisa, entende? E não é porque de repente você passou por isso que você precisa dar continuidade a esse tipo de chefia, né? Porque isso não é liderar, isso é chefiar. Existe uma diferença muito grande do líder para o chefe. Sim. Outra coisa, você precisa ser admirado. As pessoas precisam correr por você, sabe? As pessoas precisam olhar para você e falar assim, cara, pô, esse cara é um cara bacana. Então, o que eu digo é o seguinte, comunicação, essencial, comunica com as pessoas. Você só lidera quem você comunica. Para onde a gente quer ir, qual é o nosso propósito, o que eu fiz para estar chegando aqui nessa posição. Eu não estou aqui à toa, eu não sou dono desse restaurante à toa, eu não sou dono desse evento à toa, eu não vim como candidato à toa, eu tenho uma história por trás de mim. Conte as suas histórias, conte principalmente as suas derrotas, entende? Divide com as pessoas que você não é um super-homem e que você construiu tudo de uma forma muito dura. E quando você fala dos seus fracassos, que você deu errado 15 vezes, que você deu mais errado do que você deu certo, as pessoas começam a falar, pô, cara, bacana. Eu comecei a liderar muito cedo, com 19, 20 anos, eu já tinha restaurante, já fazia eventos para 2.000 pessoas, e eu tinha um problema, né? Eu me deparei com uma situação que eu liderava pessoas mais velhas do que eu. Né? Na época eu tinha funcionários, colaboradores com 30, 40 anos de idade, e obviamente que eles me olhavam com uma certa desconfiança, né? E uma certa falta de respeito, né? Não verbalizada, mas que você, quando tem sensibilidade, que é outra coisa que a gente precisa desenvolver, sensibilidade. O recado está no ar, pega o recado no ar, na forma que o cara te olha, na forma que o cara se comporta, porque ele já está falando muita coisa. Né? Eu costumo dizer o seguinte, escute bem o que eu não digo para você. Escute bem o que eu não digo para você. As pessoas muitas vezes não verbalizam, mas te dão sinais. Então ali eu entendi que eu precisava mostrar que eu não tinha caído de paraquedas ali, que eu não tinha recebido um dinheiro de um pai e de uma mãe para estar montando aquilo ali, que eu distribuí muita filipeta na rua, que eu chorei muito dentro do carro quando chovia no dia que eu estava com 2.000 convites vendidos e eu tinha que devolver o dinheiro de todo mundo e entubar um prejuízo. Então, quando você começa a dizer quem você é, o que você fez e por que você está ali, você já ganha o respeito natural das pessoas. Então, comunique, diga onde você quer ir, mostre que aquele movimento não é um movimento pessoal, que vocês vão ganhar dinheiro juntos, que você não montou um restaurante para você ser o chefe dele, que o chefe dele não sou eu nem ele, é o patrão que entra para dar dinheiro. Então você começa a mostrar também para o teu liderado que você não é o patrão,
Eu falo para a minha equipe o seguinte, eu não sou o teu patrão. O patrão é quem entra nos restaurantes, escolhe a gente, por a gente gerar uma boa experiência, me dá o dinheiro e eu repasso o dinheiro para vocês. O João não dá dinheiro para vocês. Quem dá dinheiro é o patrão. Então, respeita o patrão. Entende o que eu estou falando, porque o que eu estou falando é para o bem da nossa empresa, é para você levar o máximo de dinheiro para você comprar o leite da sua família, pagar o colégio do seu filho, comprar o carro, poder ter uma vida mais tranquila. Confia no caminho que eu estou conduzindo a gente, mas respeita o patrão da gente. Respeita o teu companheiro, me respeita, respeita as regras da empresa, deixa clara o que pode, o que não pode, quais são as regras que a empresa tem, porque com isso você ganha a confiança, você ganha a admiração, você ganha o respeito, e aí as coisas começam a acontecer de uma forma natural. Um posicionamento forte também, Sim, né? Você tem que ter o seu posicionamento. É muito comum, às vezes, você entrar numa loja, num comércio, e você perceber que, às vezes, os colaboradores, eles dominam, e é fácil perceber, né? Que quando o colaborador ele domina o gerente Sim. local, ele acaba tendo discussões, né? Então é importante o posicionamento forte, e você deixou isso claro, além, né, de ter uma troca mútua de respeito. Né? Exatamente, eu acho que... E aí é o que eu falo que é o movimento da inversão. Sim, né? sim. De você se colocar no lugar do outro e você provocar o outro para ele pensar. Porque às vezes você é questionado por uma situação, um colaborador, um parceiro, ele te pede uma coisa e você inverte, você fala assim, tudo bem, se você fosse eu, você faria o quê? Perfeito. Toma o problema. Você é meu patrão, Segura a batata quente aí. Eu estou te pedindo isso. O que você faria? Porque aí você faz o cara raciocinar. Porque é muito fácil você pedir. Mas se você se colocar na outra posição, isso eu faço com meus filhos. Quando eles me pedem uma coisa, eu falo, cara, se você fosse eu, você deixaria? Olha, o risco é esse, a situação é essa, a tua idade é essa, o teu perfil é esse, eu tenho responsabilidade por você, você sabe que você é a pessoa que eu mais amo na minha vida, você faria esse movimento? Você se colocaria em xeque? E se der problema? Ah, mas não vai dar. Eu sei que não vai dar, mas pode dar. Então, quando você entrega um monte de problemas para a pessoa, que são seus e que ele acha que não é dele, você transfere, você faz ele, pelo menos, se você for dar um não para ele, ou se você não for atender ele 100% da forma que ele quer, ele entender que você tem motivos plausíveis, motivos claros que você está dividindo para que você possa ter aquela tomada de decisão. Perfeito, perfeito. Liderança é um assunto que é inesgotável, sim, né? Sim. E cada um tem a sua filosofia, mas você não pode deixar de ser o líder do seu negócio, né? Isso é um fato. Nós estamos aqui no Connect Work hoje, mais um episódio incrível com o João Diniz. Se você não segue o João Diniz, me corrija se eu estiver errado, @JoãoDinizRJ. Né? Então, @JoãoDinizRJ lá no Instagram. Né? Segue o João, ele tem muito conteúdo que ele está colocando. E eu reparei que tem um movimento diferente lá no perfil dele. E antes de introduzir esse movimento, tem um tópico que dentro do mundo empresarial, mundo dos negócios, de alguns anos para cá ficou muito forte, e eu percebo também isso lá no seu Instagram, que é a responsabilidade social. Né? Eu percebo a sua preocupação principalmente com o entorno da onde você mora, né? com a geografia, com as ruas, né? Com o movimento que está acontecendo, com a insegurança. Né? Eu vi alguns vídeos seus narrando isso, e isso não deixa de ser uma responsabilidade social, que toda empresa precisa se preocupar com isso. Afinal, independente se o negócio está bom ou ruim, nós vivemos em um único planeta, em um único estado, em uma única cidade, e não adianta só eu estar bem e o meu entorno estar sofrendo, porque de alguma forma eu vou sofrer. Né? E o que é esse papel de responsabilidade social para o João Diniz? Bacana. Na verdade, é a sensação de pertencimento. Né? Quando você começa a entender que a sua família, obviamente, que é o seu foco principal, né, vamos chamar assim, mas que você tem uma família e você está inserido dentro de uma empresa chamada Rio de Janeiro, e que o Rio de Janeiro ou dá certo junto ou dá errado, e a gente vem dando errado, você começa a entender que você tem que colocar à disposição da sociedade movimentos que você possa agregar valor para a vida das pessoas. Entende? Porque quando você ajuda as pessoas, você se ajuda. Quando eu crio o Instituto João Diniz, que eu dou aula de capacitação profissional para as pessoas que não têm emprego, não é porque o João é só um cara que tem empatia.
É porque o João é um cara inteligente que ele olha e ele fala assim, cara, se eu conseguir ajudar esse cara a ter uma qualificação profissional a ponto dele ser contratado, eu posso evitar que esse cara escolha um outro mercado para trabalhar, que é o mercado da violência, que vai impactar a minha vida, a vida da minha família e a vida da minha comunidade. Então, você começa a entender que você também tem responsabilidade. E aí, o que acontece? Quando você recebe algum tipo de violência na rua, você também é parte da culpa daquela violência que você está recebendo na rua. Ah, mas eu não sou gestor público, eu também não. Mas o que eu posso fazer para minimizar essa disparidade social, que a minha falta de movimento não me fez ir para a gestão pública, eu elegi pessoas que não me representam, que geram uma péssima experiência para a minha comunidade, que aumentam a disparidade social e essa conta quem paga é a comunidade. Ou seja, você entende como é que está uma coisa atrelada na outra? Então, assim, cara, se eu não tive a proatividade de ir para a gestão mudar de cima para baixo, eu aqui embaixo eu posso ajudar. Só que a gente não... efeito cascata, né? A gente não pensa dessa forma. Sim. As pessoas não são condicionadas a pensar dessa forma. O cara não varre a rua dele. Ele não varre a calçada dele. Ele quer uma cidade limpa, mas ele não varre a calçada dele. Porque ele acha que aquele problema ali é da conlurbio. Tudo bem, ele paga imposto, mas ele pode varrer a calçada dele, ele pode ensinar uma pessoa a trabalhar, ele pode ajudar uma pessoa a ter emprego, através das agências de emprego que eu desenvolvi, onde eu conheço o mercado que absorve mão de obra, e eu conheço o mercado que não tem emprego, e eu só preciso criar uma ferramenta para conectar isso. Eu não preciso ganhar na Mega Sena para montar um instituto quando eu ficar milionário para poder ajudar as pessoas, porque provavelmente eu não vou ganhar na Mega Sena e nem eu vou ficar milionário. Então, se eu ficar empurrando com a barriga e terceirizando o problema e não ajudar da forma que eu posso ajudar, esse problema não vai sair dali, porque esse problema não está saindo daqui, ele está piorando. Então, se a gente parar de colocar a culpa em terceiro e falar, cara, de que forma que eu posso ajudar? Como é que eu posso ajudar uma criança? Como é que eu posso ajudar um morador de rua? Como é que eu posso ajudar um desempregado? Porque esse problema é meu. Esse problema não é do setor público. O setor público deveria ter responsabilidade, mas não tem competência para resolver. Então a gente tem que mudar o setor público e a gente tem que ajudar aqui. E esses dois movimentos começam a fazer com que a sociedade da gente dê certo. Então, é mais do que um entendimento, é uma obrigação. As pessoas deviam entender que elas têm obrigação de somar com o que elas sabem fazer. Ah, João, não sei fazer nada. Tudo bem, entra no orfanato e conversa com uma criança que não tem pai e mãe. Conversa com ele. Dá amor. Muito já, né? Dá amor para essa pessoa, que essa pessoa não tem. Entendeu? Então, sim. Se você não tiver a proatividade de ir lá e dar amor para ele, eu levo meus filhos em um orfanato, passo o dia todo com eles lá e mostro para eles o seguinte, essa é a realidade. Essa criança, ela vai dormir aqui, ela mora aqui, porque ela foi tirada de situação de risco do pai e da mãe, ou não tem pai e mãe, e ela mora aqui. E, obviamente, que as pessoas que trabalham aqui, elas também têm os problemas dela. Então, você pode tirar uma vez por mês, uma vez por ano, uma vez por semana para ir lá e conversar com aquelas crianças e levar uma bola, e levar uma palavra, e trocar uma ideia e brincar, é o mínimo que você pode fazer. Entende? Então, esses movimentos que a gente tem que motivar as pessoas a entregarem. A gente precisa entregar. A vida é feita de entrega, não de recebimento. Porque quanto mais você entrega, o universo ele vai te devolver. Só que as pessoas não querem plantar. As pessoas querem colher antes de plantar. Primeiro você colhe, primeiro você entrega, depois você recebe. E as pessoas são muito, mas eu não estou ganhando nada para isso. E aí não entrega, e aí também não recebe. Entende? Sem dúvida. Visão fantástica, João. Parabéns pela reflexão. E fazer até com que a gente pense de uma forma diferente, né? O Brasil que a gente está vivendo hoje de polarização política, ouvindo você falar agora, a gente olhando por um outro prisma, a gente vê o quanto essa polarização ela é danosa para o país, no sentido de que a culpa de tudo que está acontecendo ou é do A ou é do B, né? A culpa nunca é minha, né? E a gente vê uma geração que está sendo criada
com um perfil de vitimização, Claro. né, que você muito bem colocou já algumas vezes aqui no podcast, e é real, né? E a polarização parece que a culpa é do A ou a culpa é do B, né? Mas a culpa nunca é minha, né? Eu não tenho responsabilidade sobre nada, né? Então a responsabilidade social também tem a ver com isso. E, João, você falou do Instituto João Diniz, eu vi alguns movimentos também seu sobre o Instituto. Eu queria que você falasse um pouquinho mais do Instituto. Legal. Quem é que o Instituto recebe, né? Quais são as ações, quem que você busca ali, de repente, conhecer, de que forma que as pessoas podem ajudar no Instituto? Bacana. Eu criei o Instituto na pandemia, quando a gente tem o maior índice de desemprego da história, né, do país, a gente chega a 18%, e as pessoas desesperadas, e eu sempre, como eu fui uma pessoa muito comunicativa e com acesso muito fácil a todo mundo, eu sempre fui uma pessoa entendida como a tábua de salvação, a pessoa que vai dar emprego. Ou direto ou indireto, eu vou indicar uma pessoa. E obviamente que eu recebi uma demanda gigantesca das pessoas que me pediam ajuda para elas, para familiares que estavam passando necessidade por conta da pandemia e também por conta dos erros de gestão durante a pandemia, né? O que aumentou ainda mais e agrediu mais ainda empreendedores e trabalhadores. Dali eu entendo a minha necessidade de vir para a gestão pública para poder colocar um pouco desse meu entendimento que eu trago de gestão profissional e de leitura da vida a favor da comunidade, e principalmente eu crio ferramentas para poder atender aquelas demandas com o que eu tenho, que é o network. Então eu vou para o mercado que estava absorvendo mão de obra, na época ainda era padaria, farmácia, supermercado, tinha alguns setores que estavam pulsantes, né? Apesar da grande maioria não estar trabalhando, outros cresceram muito. Criei um grupo de WhatsApp onde quem não tinha emprego se cadastrava de forma gratuita. Usei minhas redes sociais, que são muito ativas e muito fortes, e meu network, para avisar que eu tinha 10 mil pessoas desempregadas naquele grupo e para que elas me mandassem vagas de emprego para eu colocar naquele grupo. Porque muitas vezes a pessoa quer trabalhar, mas ela não sabe aonde procura, como procura, o que faz para poder se empregar. Então, ferramentas simples, WhatsApp, rede social, comunicação, quem não tem emprego, quem tem emprego. Eu brinco dizendo que eu era o Tinder do emprego, né? Assim, que eu apresentava as pessoas para as pessoas poderem voltar a trabalhar. E num segundo momento já, junto disso, eu entendo que a grande maioria das pessoas não conectava com o mercado porque não tinha nenhum tipo de capacitação profissional. E aí eu entendi o que eu sabia fazer, o que eu faço há 30 anos, e criei escolas de cursos rápidos de garçom, garçonete, ajudante de bar, ajudante de sushi, ajudante de cozinha, Excel, alguns cursos para que eu pudesse passar um mínimo de conhecimento técnico para que aquela pessoa que era rasa e não sabia nada, ela pelo menos participar de uma entrevista de emprego e conseguisse ser absorvida como cozinha, como ajudante de cozinha, como ajudante de sushi, para que ela pudesse conectar com a empresa. Capacitação profissional. Né? Capacitação profissional rápida e objetiva. Sim. Não é curso de 6 meses, são 18 horas, 3 dias de aula, eu fazia dentro das minhas casas de forma gratuita e certificava as pessoas, chancelava e com isso conseguia empregar mais de 1.500 pessoas certificadas. Depois fui convidado pela Marinha do Brasil para fazer esse movimento com os marinheiros que estavam se desligando do serviço militar, né? E estavam sendo absorvidos pelo tráfico, pela milícia, pelo conhecimento técnico em arma. Então, criei, junto com a Abrazel, que eu sou conselheiro, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, um movimento também, um tripé entre Abrigo do Marinheiro, a Abrazel e o Instituto João Diniz, onde eu capacitava e a gente, através da Abrazel, recolocava essas pessoas de volta ao mercado de trabalho. Também foi muito bacana. E entendi que eu fico olhando sempre as pessoas que têm mais dificuldade. Então, se você já tem uma pessoa sem deficiência com dificuldade, imagina pessoas com deficiência. Então, criei um curso de garçons para síndrome de Down e a gente formou 20 alunos com síndrome de Down como garçons e conseguimos recolocar em grandes redes de restaurantes grande parte desses alunos, né? A Isabela, minha mulher, ela tem uma filha que é síndrome de Down e a gente agora está lançando um projeto chamado Mães de PCD, onde a gente também vai juntar o Instituto João Diniz a esse movimento para que a gente possa falar de inclusão social de forma real, não de discurso. A gente precisa promover
a independência das pessoas, a autonomia das pessoas, e as pessoas com deficiência também estão dentro desse grande barco, né? Sim, sim. E talvez sejam um dos últimos da fila, né? Por conta da deficiência natural ou física ou intelectual que elas têm. Então, a gente está criando ferramentas também para fazer inclusão social através da empregabilidade, através de movimentos para que as pessoas entendam que também é um problema delas, que elas precisam saber lidar com pessoas que têm algum tipo de deficiência. A gente precisa preparar as pessoas com deficiência para o mundo e o mundo para as pessoas com deficiência. Então, são movimentos que o Instituto João Diniz vem desenvolvendo e a ideia é a gente, a partir da gestão pública, ter uma atuação macro, né? Sim, sim. E você ter, ampliar para a gente poder ajudar o maior número de pessoas. E hoje, alguém querendo ajudar, como que pode fazer contato com o Instituto? O que eu preciso é de vaga de emprego. Então, Sim, através do Instituto João Diniz, quem precisar de emprego, manda uma mensagem. Perfeito. Quem tiver vagas de emprego, use os nossos bancos de emprego gratuitos para divulgar suas vagas, porque a gente precisa ajudar as pessoas. E de 4 em 4 meses eu crio cursos de capacitação de garçom, de garçonete, de barman. Agora eu vou criar o Empreende Rio, o Capacita Rio nas comunidades. Então, a minha ideia é criar o Instituto João Diniz dentro das comunidades, até para facilitar o acesso das pessoas. Então, vamos criar na Rocinha, no Vidigal, enfim, em todas as comunidades do Rio de Janeiro, escolas rápidas que a gente capacite as pessoas na própria comunidade, porque facilita alcançar ele lá dentro, né? O deslocamento, sim. Que às vezes a pessoa não tem nem o dinheiro da passagem, sim, sim. E com isso a gente capacita e entende qual mercado está absorvendo naquela região para a gente poder conectar pessoas. Fantástico, parabéns, João. É muito projeto, né? Muito projeto, mas sobretudo de capacitação profissional e de inclusão social dos portadores aí de necessidades especiais, que existe um movimento nos últimos anos que acolhe mais, sim. Mas a gente sabe que precisa melhorar muito, né? Tudo precisa melhorar. Cada um fazer um pouquinho, né? Se cada um empurrar o carro ele anda mais rápido. Não, sem dúvida. E, João, todo empreendedor é inquieto, né? O tempo todo está pensando em coisas novas. Eu quero falar um pouquinho desse presente e futuro, né? O que o João Diniz está planejando aí para 2024, daqui para frente? Então, eu vi ali o João com uma bandeira do estado do Rio de Janeiro. Né? O que significa isso? Então, na verdade, assim, eu entendi que os movimentos que eu venho fazendo, né, eu entendo muito a vida como propósito, né? E você precisa entender o seu propósito para entender onde é que você quer chegar. Tem uma passagem daquele desenho da Alice que é muito bacana, quando ela cai dentro daquele buraco, que ela encontra o gato em cima da árvore e ela apavorada, né, porque não está entendendo nada onde ela está. E ela vira para o gato e fala, por onde é que dá esse caminho? E o gato olha calmo para ela é muito agoniada, o gato fala, você quer ir aonde? Ela fala assim, não sei, eu estou perdido. Aí o gato olha para ela e fala, olha, para quem está perdido, qualquer caminho serve. Então, se a gente está perdido na vida, se a gente não tem um propósito, se a gente não entende qual o propósito, o que a gente veio fazer aqui, a gente não sabe quais os caminhos que a gente vai trilhar para a gente poder atingir aquele propósito, né? E você tem várias formas. Então, hoje é muito claro que o meu propósito é cuidar das pessoas. Então, eu usei a gastronomia e o entretenimento e o empreendedorismo durante 30 anos para cuidar das pessoas, proporcionar boas experiências, capacitar pessoas, empregar pessoas, ajudar a cidade a prosperar economicamente, incentivar o turismo. E agora eu entendo que o meu propósito ele precisa ser macro. Eu preciso atender mais pessoas. Então, a minha ideia é vir para a gestão pública para poder usar todas as ferramentas que eu desenvolvi, né, dentro da gestão privada, tá levando para a gestão pública o entendimento de sociedade, o entendimento de cuidado, o entendimento de entrega, o entendimento de prioridades, porque o Estado e o município são empresas que têm pautas que são prioridades, né? Todas as pautas são importantes, mas tem pautas que são prioridades, que atacam principalmente, rapidamente a nossa sociedade, a violência. É uma pauta que é a prioridade e a gente precisa resolver. Então você tem duas formas de resolver a violência. Contendo o que não foi feito para a violência não aumentar, indo na base falar de educação para você não criar violência.
né? A falta de educação gera violência. Estancar a origem, né? A violência não é uma entidade, a violência é cometida por seres humanos que não tiveram educação, instrução, condições de se tornarem pessoas que promovam coisas positivas. Então, elas agridem as pessoas, elas agridem a cidade, elas destroem a economia, destroem o turismo, destroem os empregos por conta daquele movimento. Então, a gente precisa ir lá na raiz do problema e a gente também precisa ir no topo do problema para poder conter aquele problema que já aconteceu. Então, é gestão de crise onde existe a violência e você não continuar criando uma fábrica de marginais. O Rio de Janeiro hoje é uma das maiores fábricas de marginais do mundo porque não tem educação. Quando você não educa, você precisa punir. Então, são pautas prioritárias que eu vejo na gestão pública: educação, proteção às famílias, a violência. Você tem saúde, você tem algumas pautas de inclusão, você tem pautas que eu entendo como as prioridades, como quando você está na gestão de uma cidade ou de um estado chamado Rio de Janeiro. E a minha ideia agora é vir eu sou pré-candidato a vereador agora em 2024, para poder estar dividindo, entregando esse meu conhecimento e essa minha leitura e ganhando para isso, né? É muito curioso, né, que eu falei, cara, isso é fome com a vontade de comer, porque hoje eu não ganho, eu não tenho o tempo que eu gostaria de destinar a ajudar as pessoas, porque eu preciso cuidar das minhas empresas. A partir do momento que eu for um profissional de gestão pago para isso, com uma estrutura de um gabinete, que é uma empresa, que eu preciso ter pessoas técnicas para atuarem nas pautas que eu entendo como necessárias e prioritárias, para eu poder entregar isso ser a minha profissão, isso para mim é o sonho, né? Então, rumar realmente em direção ao seu propósito. Exatamente. Né? Então, é o que eu falo que é o garoto que joga bola que começa a ganhar dinheiro para jogar bola. Ou seja, entende? Você está ganhando para fazer o que você gosta. Perfeito. Então, dentro do meu propósito, do meu momento, hoje com 50 anos, tendo obtido uma experiência de 30 anos de mercado, enfim, e muita vivência e muita leitura, eu acho que eu vou poder, se as pessoas entenderem que eu sou uma pessoa que estou apta a trabalhar para elas, né? Porque eu digo que campanha eleitoral é um grande pedido de emprego, né? Na verdade, eu estou pedindo emprego. Se as pessoas entenderem que eu posso ser um bom funcionário, um bom colaborador, porque elas vão pagar o meu salário e o salário da minha equipe, elas me contratam, me elegem e eu posso estar prestando serviço aí durante 4 anos para o município do Rio de Janeiro. Fantástico. João, é muito interessante esse diálogo, esse bate-papo aqui com você, porque você tem uma visão muito inteligente e fora da caixa, né? No que a gente comumente vem ouvindo. Por exemplo, que você acabou de falar da função do vereador, né? Sim. A gente percebe o quanto a população, às vezes, trata o vereador, é uma autoridade, sim, né? Porque foi eleita ali para gerir, então tem um cargo público para isso, mas muitas vezes é tratado como uma celebridade, né? O que eu falo, perfeito. O patrão é quem paga. Sim. O vereador é o funcionário. Isso aí. O prefeito é o funcionário, o governador e o presidente são funcionários da população. Então, essa é a leitura que deve ser entendida. Não é demérito ser funcionário, pelo contrário, mas você tem que saber quem é o patrão e quem é o funcionário. Quem manda é o patrão, quem determina o que precisa é o patrão. E o funcionário, ele atende a expectativa e a necessidade do patrão. Ou seja, nos meus restaurantes, quem manda é o meu cliente. Se eu não conseguir suprir as necessidades dele, ele me demite. Ele troca de restaurante. Sim. Então, o gestor público ele tem que entender que ele não faz o que ele quer, ele faz o que é necessário. Obviamente que ele, com a expertise dele e com a coerência e com a capacidade técnica, ele vai conseguir fazer a leitura do que ele entende necessário, dos sinais que ele está recebendo, para ele poder entregar e atender as demandas que o patrão que está pagando o salário dele estão determinando. Entende? Fantástico. Então, é uma forma empresarial de você entender a gestão pública da cidade, você entender que você, para ser gestor, você precisa entender de contratação, e eu falo isso para todos principalmente o Poder Executivo. Qual é o teu critério de contratação? Quando você dá uma secretaria para uma pessoa que não tem a menor qualificação técnica para estar sentada aqui frente daquela secretaria. Você não vai ter entrega.
Se você levar isso para dentro de uma empresa, se você colocar uma pessoa aqui no estúdio de podcast tomando conta do audiovisual que não saiba mexer em audiovisual, você vai ter o som não vai estar bom, a imagem vai estar ruim, o corte vai dar errado, porque aquela pessoa não tem competência técnica para estar fazendo a gestão daquele negócio. Sim. Então isso vale para a gestão pública. Você não pode, você tem que separar a cidade em secretarias, fatia em secretarias, saúde, educação, esporte, transporte, enfim, segurança pública, e coloca pessoas tecnicamente capacitadas, coloca colaboradores embaixo daquela pessoa também capacitadas, coloca uma verba para poder atender aquela demanda e entende qual é a entrega que aquela secretaria está fazendo. Então, na verdade, o gestor, como eu falei, eu não sou chefe de cozinha. Eu sei fazer ovo, eu sei fazer um sanduíche, eu sei bater um whey. Mas se você me botar para cortar um sashimi ou fazer um prato, eu não vou saber fazer. Joga no meu time, então. Agora, eu contrato uma pessoa que esteja apta para fazer o que eu preciso para atender a expectativa do meu patrão que está me pagando. Então, essa é a leitura que a gente precisa ter a nível de gestão privada e de gestão pública. Fantástico. Existe uma máxima que diz que política, religião e futebol não se discute. Eu discordo, né? E nós esse espaço, a gente abriu esse espaço aqui para falar de política porque eu entendo perfeitamente que se a gente não tiver pessoas do bem, naturalmente o outro lado vai entrar. Com certeza. Né? E não estou falando aqui de partido. Não é ideologia política. Não tem ideologia nenhuma. É de pessoas, né? É de pessoas, né? E tudo isso que a gente falou, todas essas dores, né, que a gente colocou aqui, principalmente da segurança, que é uma dor aqui do Rio de Janeiro, que está gritando, né? Ela só vai mudar se tiver pessoas boas. Então, Perfeito. assim, eu desejo muito sucesso para você. Obrigado. Eu contei uma historinha que lá atrás eu vim candidato também uma vez, né? Infelizmente não tive a oportunidade, mas desejo que você tenha essa oportunidade, Obrigado. entre e possa fazer muito por essa nossa cidade que nós amamos, Sim. né? Nós estamos aqui. Me perdoe você que está nos ouvindo, que não é da cidade do Rio de Janeiro, mas eu tenho certeza que você vive aí também numa cidade linda, maravilhosa, e faça também, como nós estamos falando aqui com o João, escolha uma pessoa aí na sua cidade que está vindo com projetos, com ideias, que já tem uma história, tem uma bagagem, uma preparação. Não adianta, às vezes, num aventureiro que não esteja preparado, né? E isso vale também para o empreendedorismo. Claro. Né? Se você tá numa posição muito bacana aí na sua empresa, né, como contratado, colaborador, como executivo, e não está preparado ainda para viver esse mundo empreendedor, segura a onda, né? Mais um pouquinho, se prepara, Isso. de repente vai tentando fazer em paralelo, começa pequenininho o seu negócio, mas não se aventure para não ter decepção. E a política, a gente aprende muito com a política vivendo a nossa vida empreendedora, Com né? certeza. Então é fantástico isso. Mais uma vez eu agradeço você, João. A gente foi um papo aqui que passou aí 1 hora já voando. E eu quero desde já deixar aqui o convite para uma próxima, né? Eu não sei como é que vai ser a legislação eleitoral esse ano, mas se puder, o espaço vai estar aberto para a gente bater um papo. Tem muito mais coisa que a gente não deu tempo aqui de explorar hoje. E eu quero pedir agora, João, que você faça aí as suas considerações, quem sabe trazendo uma ideia ou um conselho realmente para essa pessoa que está nos ouvindo, que quem sabe seja aquele seu grande insight, né, para o dia de hoje, para uma pessoa que está aí nos ouvindo e quer mudar, né, o rumo da vida dela. Não só da vida política, da vida pessoal, da vida profissional, né? O que você pode falar para essa pessoa hoje para a gente estar caminhando aí para o encerramento? Bacana. Primeiro, obrigado, foi um prazer estar participando, estou à disposição, não tem nada que não seja autorizado, né? Assim, como pré-candidato você tem algumas restrições de movimentos, né? Mas você pode falar da sua pauta, do seu entendimento, isso não tem o menor problema. E o que eu coloco é o seguinte, uma das coisas que a gente estava falando de posicionamento, né, de mentalidade, tenha proatividade, não espere, tire os seus projetos do papel. Você não precisa de ninguém para você tirar o seu projeto do papel, sabe? A gente fica esperando o momento certo, a gente fica esperando alguém, o momento certo é agora. E alguém é você. É isso que a gente precisa entender. Não dependa dos outros. Faça o momento, faça acontecer.
Não deposite a sua necessidade em alguém te ajudar. Não deposite a necessidade no amanhã. Talvez não tenha o amanhã. Entende? Então, assim, seja proativo, seja um cara que tem fome de vida, que tem fome de chegar onde você quer chegar e tire as coisas do papel. Vai para dentro. A vida é feita de quem tem mais apetite. Todo mundo larga de certa forma igual. Obviamente, umas pessoas têm mais poder aquisitivo, têm mais estudo, mas quando você tem vontade, você atropela o cara que tinha mais estudo, que era maior do que você, que era mais forte do que você, que estava mais preparado tecnicamente, mas você tem mais vontade. Se você não tiver vontade, você pode ter dinheiro, você pode ter educação, você pode ter técnica, mas você não tem sangue no olho. Então a vida dá certo para quem tem sangue no olho, para quem tem vontade, para quem tem tesão. Isso que a vida funciona. Então tenha. Botar pressão. Né? É isso aí. Maravilha. João, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado para você também que está nos ouvindo. Obrigado, Isabela, por ter permitido aqui um tempinho, né, liberado o João para estar conosco. E eu convido você para na próxima quinta-feira, às 18h15, teremos aqui mais um convidado. Muito obrigado por ter assistido aqui. Se você ainda não fez a sua inscrição, inscreva-se aqui no nosso canal e toda semana você vai estar tendo um episódio, uma história incrível como essa de hoje, do nosso amigo, empresário, CEO do BlaBla e da Jack London, João Diniz. Um forte abraço e até semana que vem.